Quero trazer um próximo assunto aqui. Josué Gomes, que é presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele se mostrou desapontado com a falta de interesse, com o que ele chama de falta de interesse pela reforma tributária por parte de alguns setores da economia, como o agronegócio, por exemplo. Ele afirmou que os contrários às mudanças são desinformados ou não estão com as contas regularizadas. Aliás, sobre reforma tributária, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou há pouco sobre o assunto. Vamos acompanhar para a gente jogar para a nossa roda aqui. Eu acredito que uma reforma tributária que seja neutra, no sentido de não aumentar a carga tributária, mas que seja justa no aspecto federativo, garantindo um intervalo de no mínimo 20 anos, como parece-me que está se anunciando aqui. Eu acredito que é um bom, pelo menos, pontapé inicial para uma reforma tributária justa que possa efetivamente fazer o Brasil voltar a crescer, um crescimento sustentável, um crescimento duradouro, com geração de emprego e principalmente renda. Ministra do Planejamento passou confiança nessa fala, Langani? Olha, eu acho que não passou não. Pelo seguinte, primeiro, né, a reforma tributária, ela passa por uma simplificação de tributos, mas ela não quer dizer em redução da carga tributária, muito pelo contrário. Então, tem um ponto aí, é que talvez alguns setores, como a indústria, e isso justifica a fala do presidente da Fiesp, sejam beneficiados, tenham uma redução de impostos, né? Ou fique no 0 a 0 ou até caia provavelmente. Mas, para equilibrar e chegar ali numa alíquota de 25%, vai ter que ter aumento do tributo. Então, o ISS, que hoje é 5%, nesse tributo único, seria maior. E aí, o que vai acontecer? É um aumento da tributação sobre o setor de serviços. Não é à toa que é justamente o setor de serviços que é bastante contrário à reforma tributária, porque vai ter aumento de impostos e isso vai prejudicar os negócios, vai encarecer lá, por exemplo, transportes, vai encarecer eletricidade, vai encarecer internet para a população e isso vai ser bastante impopular. E, Evandro, eu duvido, mas eu duvido que essa reforma tributária não venha com aumento da carga tributária. Sabe por quê? Porque a âncora fiscal aprovada, ela foi focada na arrecadação e não na despesa. E o único jeito de aumentar a arrecadação, onde o governo tem algum tipo de controle, porque crescimento econômico eu não consigo contratar, é justamente aumentando imposto. E se a gente pegar as entrelinhas da fala da própria Simone Tebet, principalmente do Fernando Haddad, eles sinalizam isso daí. E eu acredito que vem aumento da tributação, quer dizer, a tributação sobre os dividendos. Ia passar para você mesmo, Segré. Você concorda com o Gani? Levantou a mão? Levantei a mão, sim. É mais difícil que coçar aqui estando longe. Então é que o nosso sinal aqui, vocês sabem, né? Quem nos acompanha quer dar aquela coçadinha assim. É porque a pessoa quer falar. No caso do Segré, hoje não tem jeito. É levantar a mão mesmo. Está contigo a palavra. Vai lá. Muito obrigado, Evandro. Sim, complemento com o Alan. Conheço países que têm a tributação atrelada a um imposto ao valor agregado, o IVA. De alguma maneira serve para indústria, serve para transformadores, mas quando chega no consumidor final, aumenta a carga tributária, inegavelmente. Vou te dar um exemplo, vamos compartilhar um exemplo. Hoje eu contrato uma pessoa para que me preste um serviço na minha casa. Ele vai tributar entre 2% e 5%. São Paulo, por exemplo, 5% de ISS. E essa é a carga tributária para mim como consumidor final. Se aparece o IVA, em geral vai estar entre 23% e 25%. Se eu faço a mesma contratação, quando eu for contratar o mesmo prestador, eu vou ter que pagar em lugar de 5, 23 ou 25. Não vai ter uma redução. Serve, em câmbio, se eu contrato essa prestação de serviço para a minha empresa, porque aí eu consigo creditar desse IVA para o próximo elo da cadeia comercial. Então, vai ter um aumento de carga tributária, sobretudo para o consumidor, e aplica a mesma coisa para a venda num supermercado. Isso vai ter um impacto na baixa renda. E a pergunta é como o governo vai lidar com isso. Por outro lado, tem uma consideração em relação aos impostos, tributos que virão. Já sabemos, apostas eletrônicas, compras do exterior, da China especificamente, vai ter com certeza, como o Alan adiantou,
imposto à distribuição de dividendos. E, voltando ao comentário do presidente da Fiesp, é lógico que muitos setores não aprovem, porque ninguém sabe especificamente o que tem dentro desse novo planejamento tributário. Simplifica? Ajuda. Aumenta a carga tributária? Não tanto. Você acredita que o consumidor, de fato, vai ser bastante lesado com essa reforma tributária, Piperno? Bom, primeiro, veja, são 2 projetos que estão tramitando, um na Câmara, um outro no Senado. Nenhum deles, aliás, é um projeto formatado por esse atual governo. Bernardo Api, que faz parte do governo, faz parte do Ministério da Fazenda, que é uma espécie de coordenador dessa reforma, uma espécie de porta-voz do governo na questão da reforma tributária. Ele, claro, participou da elaboração disso desde o começo, é verdade, quando não era do governo ainda, mas ele é o elo do governo com o Congresso e com outros setores da sociedade, exatamente para discutir isso melhor. Então, vejam, é claro que se houver um corte, fala, bom, setor de serviço agora, então você vai pagar um monte a mais porque você paga menos. É claro que isso, de certa forma, em cima de tudo isso que o Segré falou, iria onerar o consumidor final. Porém, há outras formas também de se fazer isso. Uma das alternativas, por exemplo, seria não ter uma alíquota única. Porque, veja, até a gente falou na semana passada, São Paulo tem hoje um ISS de 5%, há cidades aqui na Grande São Paulo que tem uma alíquota de ISS de 0,72%. Como é que você vai igualar tudo isso? Então é óbvio que isso é uma questão muito complicada, porque aí, nesse caso, municípios estariam perdendo e outros teriam que recolher uma alíquota maior, ou enfim, nesse arranjo, como o ISS some, nesse arranjo ele ter uma fatia maior. Então tudo isso é muito complexo, claro. Agora, o primeiro grande embate, sem dúvida nenhuma, vai ser entre os lobbies da indústria e da agricultura. Por quê? Porque a indústria hoje ela é responsável mais ou menos por apenas 11% do PIB em função de toda a desindustrialização do Brasil, especialmente nesses últimos 20 anos, só que ela paga quase 30% de impostos. Com o agronegócio acontece exatamente o oposto. O agro hoje é responsável por mais ou menos 1/4 do PIB e contribui com muito menos. Agora só, o Josué Gomes ele mencionou isso fazendo essa crítica ao agro, né? É uma pena quando ouvimos de grandes produtores do agro que eles preferem exportar o produto in natura do que fazer qualquer processamento no Brasil, agregando valor, gerando empregos, porque seriam punidos tributariamente. Essa aí foi a fala do presidente da Fiesp. Aí eu conversei com várias pessoas do setor do agronegócio, entre elas o agricultor, produtor rural, também pecuarista, que foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, que é um dos grandes expoentes do agronegócio no Brasil, Normando Corral, e ele me disse que acha injusta essas falas quando elas vêm, porque ele fala que também esta de exportar o produto in natura é uma exigência do mercado. O Brasil hoje é um grande produtor de soja. O principal consumidor da soja brasileira é a China. E aí ele me falou, pergunta se a China quer o produto beneficiado. A China quer o produto in natura. Quem que vai deixar de vender o produto in natura para esse grande comprador, correndo o risco de prejudicar os seus negócios, simplesmente porque há críticas de que o produtor rural não faz o beneficiamento? Como é que você enxerga esse ponto de vista, hein, Ricardo Melão? Olha, eu concordo. É uma questão de mercado, né? O produtor, ele reage aos incentivos que são dados no seu mercado. E ele não deve agir diferente. Então, se ele tem um grande mercado consumidor que exige a compra do produto in natura, por que ele tem que agir diferente? Se ele tem gerado renda, se ele tem gerado lucro, se ele tem gerado empregos com aquilo. E, consequentemente, ele vai gerar, inclusive, tributação para o país com aquilo, porque ele vai pagar tributo em cima daquilo. Mas é bom reforçar também, né, complementando os comentários aqui feitos, o tal do desinteresse, principalmente no setor do agro. Nós temos, até agora, quando a gente fala de reforma tributária, você só tem 2 projetos ali colocados nessa discussão que dão mais ou menos um pouco da noção do que poderia vir por aí, né? Que foi mencionado aqui, a PEC 45 e a PEC 110. As duas falam de unificar impostos, né? São ótimas do ponto de vista da simplificação, que é a tal da criação do que chamam de IVA, que ali dão nome de impostos sobre bens e serviços. Da parte industrial, que o Josué está defendendo,
ela é vantajosa. Porque não está declarado em nenhum dos projetos, mas se fala muito por aí, inclusive o Bernardo Api, de fazer uma alíquota em torno de 20%, 25%. Se fala muito em 25%, já seria uma alíquota alta comparando o Brasil com outros países que cobram IVA no mundo. Já seria uma das mais altas do mundo, se eu não me engano, 25% seria até a segunda mais alta ou a mais alta. Se você for colocar setores de serviço, que pagam ISS, foi muito bem mencionado aqui pelo Alan, pelo Segré, enfim, que pagam ali 5% de ISS, etc., vai aumentar. Se tiver uma alíquota única de IBS, já que uniriam esses dois impostos no IBS, e aumentaria, você vai pagar 25%. Pega uma escola, por exemplo, particular, vai pagar mais, isso vai se refletir na mensalidade, diversas outras coisas. Se a gente for chegar no agro, que paga o ICMS, que deixaria de ser o ICMS, e pagaria o IBS, você tem a grande maioria dos produtos, você cobra uma alíquota de 12%, por exemplo, aqui em São Paulo. Vai aumentar para 25%. Você acha que isso não vai se refletir no bolso do consumidor? Então, é óbvio o desinteresse, porque conforme as duas propostas que estão aí, muita gente, apesar de todos os defeitos que existem no nosso sistema atual, vai preferir ficar como está do que partir para uma solução que vai piorar muito o setor. Então, talvez, para chegar numa solução aí, existe, inclusive, se eu não me engano, na Europa e outros países, você vai ter que discutir, talvez, mesmo na questão de um IVA, um IBS, algumas alíquotas ali diferenciadas, de um IVA, 5 alíquotas diferenciadas, talvez, por alguns setores, senão, talvez nunca se feche essa discussão e a gente não vai ter reforma nenhuma. Como eu falei na semana passada, já são bodas de prata dessa discussão. Nós vamos chegar aí e comemorar bodas de ouro. Agora, 5h27 da tarde, muito obrigado pela tua companhia. Quero ouvir você, Gustavo Segré. Uns exemplos. Faltou que Piperno diga, volta Guedes, porque o Guedes queria detonar com o IPI, que é um dos impostos que atrapalha a indústria. De fato, reduziram no governo Bolsonaro, Paulo Guedes como ministro, a alíquota de 4.000 produtos do IPI. O intento, a fala do ex-ministro Guedes era não existir mais o IPI, porque é distorsivo, é um imposto distorsivo. Mas imagina só, hoje uma indústria que industrializa, paga o imposto ao produto industrializado. Imaginemos um promédio, 10%, ou um pouco mais alto, mas 10%. Aí você tem ICMS 18% em São Paulo, já tem 28%. Aí paga PIS e COFINS 9,25% para empresas de lucro real. Vai mudar isso para cobrar 25%. A pergunta do industrial seria, onde que eu assino para isso? Lógico, vai melhorar. Mas na contrapartida, quando o presidente da Fiesp critica de alguma forma o agronegócio, não tem como vender um produto industrializado porque a determinação de preço não é apenas pelo custo mais a margem, é quanto está cobrando pelo mesmo produto a concorrência. E se a concorrência não paga IPI, não paga ICMS, não paga um monte de coisas, nunca seremos competitivos. Por isso que tem que mandar o valor do preço in natura, porque não tem a industrialização no meio. E finalizo com isso. Vocês sabem por que o Chile não entra no Mercosul? Porque a carga tributária do imposto de importação do Mercosul é mais alta. O chileno paga 9% e tem acordos com 83% do mundo. E o Mercosul cobra em média 14, 15%. Então, quando você tem uma carga tributária, deixa de ser competitivo. E aí ninguém quer isso, porque não vende. É isso. Piperno, o Segré mencionou ali que faltou você dizer um volta Guedes. É real isso? Show, Guedes. Para mais, pelo amor de Deus. Nossa, homem. Mas, até porque, de fato, o Brasil, a indústria aqui no Brasil, ela historicamente sempre pagou muito. O Brasil sempre teve uma carga tributária muito alta. E aí tem uma outra questão importante que o Segré passa assim marginalmente, mas é um dos gargalos que o Brasil tem. Então, por exemplo, quando a indústria paga essa pilha de impostos que o Segré mencionou, a indústria, ainda por cima, ela tem que pagar isso e ela enfrenta um ambiente concorrencial muito maior. Já, por exemplo, quem
Quem planta soja, quem planta arroz, quem planta feijão, óbvio que esses caras estão trazendo, eles fazem um setor, eles compõem um setor extremamente pujante, hoje o mais pujante da economia do país, trazem muitas divisas para o país, mas aqui internamente eles não têm esse mesmo ambiente concorrencial. Então, veja, e aí isso não é culpa deles, né? Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa comprar arroz, todo mundo precisa comprar óleo de soja. A questão não é essa. A questão é que, até em relação a esse ambiente, o cenário da indústria, ele, de fato, ele é muito mais complicado do que o do agronegócio.